Olá, tudo bem? O nosso entrevistado de hoje teve mais de 50 mil votos e está no seu terceiro mandato consecutivo. O meu entrevistado é o deputado estadual Fabrício Falcão. Deputado, bem-vindo ao nosso programa Projeto de Lei. É um prazer enorme tê-lo aqui. Prazer, Fernanda. Para mim, satisfação estar aqui na TV Assembleia, essa televisão do povo da Bahia. Para mim, satisfação estar aqui contigo e com toda essa equipe maravilhosa da Fundação Paulo Jacques e da TV Assembleia. Deputado, para a gente iniciar a nossa entrevista, eu gostaria de falar a respeito da pandemia, né? Deputado, como foi esse período de ficar longe do parlamento, longe do plenário da casa, das discussões políticas? Conta um pouco para a gente. Primeiro, eu quero, Fernanda, dar meu sentimento de dor por quase 600 mil brasileiros e brasileiras que estão enlutados por terem perdido suas famílias. É uma coisa pesada, triste, que eu mesmo perdi muitos amigos queridos, amigos jovens que poderiam viver muitos anos. Então, primeiro eu quero lutar com eles, né, nessa dor que é perder amigos e parentes. A pandemia, ela é a maior crise sanitária desde 1918, que foi a crise gerada pela chamada gripe espanhola, que na verdade começou ali, veio dos Estados Unidos o vírus e acabou ceifando entre 50 e 100 milhões de pessoas, inclusive o presidente da República do Brasil. Então, é uma coisa grave. O pior da pandemia, além da perda de entes queridos, é você ficar longe de pessoas. Você ter que não aglomerar, porque político gosta de gente. Eu mesmo amo pessoas, eu amo gente. Então, o mais difícil foi ter que ficar em casa, ter que participar de sessões remotas de dentro de casa, o convívio. Porque o ser humano, ele nasceu para viver de forma social. O ser humano, ele é um animal social. Quando o homem deixou de ser nômade e criou as primeiras civilizações, foi quando um homem se juntou a outro e ali foi constituindo as primeiras vilas que viraram cidades, que viraram estados, que viraram nações. Então o ser humano nasceu para conviver com o outro. E a pandemia nos fez nos fecharmos. Isso, inclusive, criou crises de ansiedade, de doenças psiquiátricas, psicológicas. E a pandemia não só afetou a vida das pessoas, como a economia, como também a saúde mental. Mesmo hoje que estamos passando já para o finalzinho dela, ainda teremos muitos transtornos pós-pandemia que a gente verá que serão muito graves ainda. Deputado, a gente estava conversando antes ali nos bastidores, o senhor falando da importância do parlamentar visitar suas bases, né? O senhor disse que é um parlamentar do povo, visita as bases, está sempre presente nos municípios. E nesse período, deputado? Olha, no começo da pandemia, eu fiquei em casa. Mas, infelizmente, eu tive que ir aos municípios. Eu não parei. Claro que com os devidos protocolos de higiene, de saúde, usando álcool o tempo todo, máscara, né? Eu visitei todos os municípios que eu fui votado. Primeiro, o vírus estava aí, mas eu tenho prefeitos que votaram em mim. E eu tive que visitar os municípios para saber como estava o vírus na saúde, no município, de que forma ajudar os prefeitos. Então, eu visitei hospitais, eu fui a hospitais, então fui aos municípios, então eu não parei. Porque eu fui eleito deputado para cuidar de gente. Eu tenho prefeitos que estavam ali com seus cidadãos morrendo, adoecendo. Então, eu, usando os protocolos de saúde sanitária, como máscara, como álcool, o tempo todo, eu visitei cada município, eu não parei. No início, sim, mas quando vi agravar a pandemia, eu não pude deixar meus prefeitos, meus municípios parados, porque eu, como deputado, como representante do povo, eu tinha que estar ao lado dos meus prefeitos para saber como ajudar e como cobrar a saúde estadual, ajudar a saúde municipal de cada município. Deputado, como foi esse retorno, mesmo que de forma gradativa, aqui na casa? Foi uma maravilha. Você estar perto do colega fisicamente não é igual você estar numa tela virtual, né? Claro que esse novo mundo das reuniões remotas
ela veio para ficar. As grandes empresas corporativas, as chamadas multinacionais, elas já tinham adotado as reuniões virtuais há mais de 10 anos. Porque você pega uma empresa que ela tenha presença em 50, 60, 80 países, quando ela ia ter uma reunião com os presidentes de empresa de cada país, ela tinha que pegar um executivo e levar para a sede naquele país, e ali o executivo tinha que passar praticamente uma semana fora do país para uma reunião que às vezes durava um dia ou dois. É custo, né? E o custo financeiro para a empresa, de hotel, de avião, de alimentação, de diária. Então, há muito tempo, as multinacionais já tinham adotado esse sistema home office. E, com a pandemia, passou as médias, assim, pequenas empresas e, inclusive, o mundo da política a fazer um mundo virtual. Mas, na política, não se tem como fazer política de forma virtual, porque os debates acalorados ela acontece no plenário, é no microfone. Então, eu estou feliz de estar podendo estar aqui no parlamento, porque o debate presencial é mais gostoso. Para a gente também, entrevista presencial é bem diferente, viu, deputado? Eu fiz muitas lives durante a pandemia, mas realmente... Mas não é igual o contato... Não é igual, é diferente, é totalmente diferente. Deputado, vamos falar a respeito de projetos, né? Aqui no parlamento o senhor está no seu terceiro mandato consecutivo e vários parlamentares sempre dizem que se vota mais projeto do executivo do que do próprio legislativo. Mas o senhor tem vários projetos já aprovados aqui na casa, né, deputado? Os colegas criticam que se vota mais projeto de deputado do que de executivo, do que do deputado, mas uma verdade mas o executivo, o nome já fala, executar. É quem toca o Estado da Bahia, é o governo do Estado. Nós não temos orçamento. Então, a cada momento, o Estado precisa se aperfeiçoar e mandar leis que são importantes para o povo da Bahia. Então, é normal. Mas, claro que votar projeto de indicação do deputado é importante. Eu mesmo, eu tenho poucos projetos. Por que isso? Porque eu não vou votar projeto para criar o Dia Mundial da Lua. Eu procuro pautar meus projetos, que eu tenho uma boa assessoria, pautar projetos que tenham relação direta com a vida do povo. Faz um trabalho de pesquisa também, deputado? Claro, eu tenho um corpo jurídico, eu próprio também pesquiso, né? Eu sou da área de humanas, da área da geografia, da filosofia, então eu também penso muito sobre isso. Então eu vou criar o Dia Mundial do Sol, o Dia Mundial da Lua, porque isso não vai significar nada para a vida das pessoas. Então eu procuro ter projetos que tragam algo que acrescente para a vida do povo. Então eu procuro ter poucos projetos, mas projetos que sejam projetos que ajudem a vida das pessoas. Deputado, o primeiro projeto no Brasil da obrigatoriedade da máscara foi do senhor? Exatamente, eu estou te falando, Fernanda. A primeiro projeto de lei do Brasil que obrigou o cidadão baiano a usar máscara em qualquer lugar, seja público ou privado, foi meu. Então, uma lei dessa vale mais do que criar o Dia Mundial em homenagem ao Sol e à Lua, que eu tenho muito respeito pelo Sol e à Lua e acho lindo. Mas é uma lei que salvou vidas. Eu lembro que teve repercussão nacional, né, deputado? Quando essa lei nossa foi votada, eu tenho certeza que eu ajudei a salvar milhares de vidas na Bahia. Porque quando você obriga... Porque, infelizmente, o indivíduo, ele vive sobre a obrigatoriedade de normas e lei. Senão, ele não usa. Se não tivesse essa lei minha da obrigatoriedade da máscara, com certeza, muita gente que ainda não usa, inclusive o presidente da República que não usa, não teria usado. Então, esta minha lei, com certeza, salvou muita vida na Bahia, quando obrigou as pessoas a andarem de máscaras na rua e no ambiente privado e público. E após essa lei, serviu de exemplo para outros estados, né, deputado? E depois disso, outros estados me ligaram para copiar a lei, eu mandei para outros estados, e depois virou obrigação nacional. Ou seja, o Congresso Nacional votou depois da nossa lei.
Deputado, qual o outro projeto que está tramitando aqui na casa do senhor? É o que eu estou a te falar. Eu pauto projetos que têm relação com a vida e a dignidade do ser humano. Como estamos vivendo ainda sobre a pandemia, infelizmente temos negacionistas, pessoas que, na minha cabeça, eu posso chamar de retardada, como o presidente da República, que agora nos fez passar um vexame internacional, que o presidente do país teve que comer uma pizza no meio da rua em Nova York porque não tomou a vacina. Eu estou instituindo um projeto de lei que deve ser votado na próxima terça-feira, que obriga que o cidadão que não tomou a vacina não possa adentrar nenhum ambiente público ou privado sem o cartão ou passaporte da vacina. Shopping center, shows, seja shows privados ou seja shows particulares, mesmo um carnaval, uma micareta, uma festa de cidade, que ele só possa adentrar a cinema, teatro, em um ambiente como uma assembleia ou uma prefeitura, apresentando o cartão de vacinação ou passaporte. Deputado, como está a tramitação dessa proposta aqui? O senhor já conversou com os pares? Já conversei com o líder do governo, o deputado Rosenberg, conversei com o líder da oposição, meu amigo Sandro Regis, e os dois consensuaram de votar. E eu acho que aqui na casa poucos deputados serão contrários, porque é uma lei necessária. Porque não é admissível que eu esteja aqui com você esteja vacinada, a equipe que está aqui esteja vacinada, e eu, por minha ignorância, não esteja vacinado e eu transmito a vacina para você, ou transmito o vírus para você. Então, não é admissível que eu, por minha vontade, não tome a vacina e possa transmitir a doença para você. Porque eu posso ter o vírus e não morrer, mas eu posso passar para você e você passar para alguém e essa pessoa morrer. Então, isso é crime. Eu acho que quem não toma vacina está cometendo crime contra a humanidade. Porque já passa de 5 milhões de mortes no mundo e são 600 mil mortes no Brasil. Então, a lei, ela obrigará que o cidadão que não tomar vacina não possa, por exemplo, entrar num espaço como a nossa Assembleia Legislativa, no plenário, ou no shopping center, ou no cinema, que não é possível, Fernanda, que eu vá com minha família, com meu filho, com minha filha ao cinema e esteja um maluco do lado que não tomou vacina e passe o vírus para nós. Então, a obrigatoriedade do passaporte da vacina, ela deve ser vista. Inclusive, tem uma entrevista até do prefeito de Salvador, que ele falou anteontem que quem não tomar vacina, quem não apresentar o cartão, não adentrará no espaço do carnaval, se houver, em 2022. Agora, como será feita essa fiscalização? O que diz o projeto de lei do senhor? Não. Porque alguns estabelecimentos que não cumprirem e não solicitarem o cartão. Não, isso aí vai ser normatizado, né? Mas, por exemplo, quando você hoje vai entrar no shopping center ou numa loja, você não é obrigado a estar de máscara? Lógico. Você não é obrigado a passar álcool na mão? Da mesma forma que você usa a máscara, você vai puxar o seu cartãozinho, que o meu está aqui, puxar o seu cartão, mostrar e você entra no ambiente. Verdade. E aí vai ter punição para o estabelecimento que não cumprir essa regra. Qual será a punição, deputado? Não, isso aí vai ser trabalhado, né? avaliado ainda até terça-feira. Ok. A gente vai para um breve intervalo e voltamos já já. Voltamos com o deputado estadual Fabrício Falcão. Deputado, vamos falar agora a respeito do cenário nacional. Durante a pandemia, eu tive a oportunidade de entrevistar Haddad, o ex-ministro da Educação, Fernando Haddad, e eu questionei ele a respeito da polarização que existe no país. Há muita briga entre bolsonaristas e petistas, né? O sistema a política está muito polarizada entre essas duas alas. Segundo o ex-ministro da Educação, Fernando Haddad, ex-prefeito de São Paulo, ele diz que essa polarização é incentivada pelo atual presidente Jair Bolsonaro. O senhor concorda?
Fernanda, é muito relativo. Você sabia? Eu tenho muito respeito pelo Haddad. Ele é um dos maiores intelectuais do Brasil e do mundo, né? Professor de filosofia, sociologia da USP, eu acho. Um cara que eu admiro muito ele. Mas o Brasil sempre viveu um país de polarização. Sempre. O que houve no Brasil, pós-ditadura, houve uma polarização entre a direita e o centro juntos e a esquerda do outro lado, composta pelo PT, PCdoB, pelo PSB. E do outro lado, o antigo PFL, que depois virou DEM, Que agora já virou União pelo Brasil, junto com o PSDB. Então, o Brasil sempre foi polarizado entre o centro, a direita, com a esquerda. O que não tinha no Brasil era a extrema-direita, que tinha, mas era muito pequena. Com o advento do fortalecimento da extrema-direita, o centro e a direita enfraqueceu no Brasil. A extrema-direita, que é desencadeada pelo bolsonarismo, que na minha vertente é o neofascismo brasileiro, o bolsonarismo, na minha visão, que é a extrema-direita, com a esquerda, que continua. Então, a polarização no Brasil sempre existiu. Só que antes era com o centro e a direita com a esquerda. E hoje está polarizada com o centro e a esquerda, que estão juntos, contra o bolsonarismo e a extrema-direita. Então, isso sempre existiu no Brasil. Deputado, qual a opinião do senhor em relação ao nosso cenário estadual? Nós temos aqui na Bahia, eu sempre pergunto isso para os deputados, nós temos o tripé, que é o PT, o PSD e o PP, que é a base de sustentação do governo, e entra também os partidos menores, como PCdoB, PSB, e englobam nisso. E aí surgiu um burburinho político que Jair Bolsonaro está quase provável que vai para o PP, né, o Partido Progressista, que é o partido do vice-governador da Bahia, presidente estadual do PP, João Leão. Qual a opinião do senhor a respeito disso? O que é que o senhor acha que vai acontecer, deputado? Olha, em primeiro lugar, eu tenho um respeito muito grande ao PP, principalmente na Bahia. Sou muito amigo dos deputados do PP, principalmente, falo aqui do meu amigo Nelson Leal, Niltinho, posso falar de meu vice-governador, o bonitão, João Leão, né? Eu acho que o PP é um partido grande nacionalmente, mas a força do PP está principalmente no Nordeste. E no Nordeste, o Lula aparece com mais de 60% e o Bolsonaro abaixo de 25%. Eu acho que, pela força do PP está no Nordeste, o presidente do PP é nordestino. Ciro Nogueira. Então, eu acho que essa turma do PP do Nordeste não vão vir com bom grado, apesar deles estarem apoiando o Bolsonaro nacionalmente, mas uma coisa é apoiar Bolsonaro, que hoje está em uma decrescente. Tem cenários que na Bahia ele está abaixo de 25%. Você tem um cabo eleitoral como o Lula, que na Bahia, em alguns municípios, está com 80%, e no estadual passa de 60%, o maior cabo eleitoral da Bahia hoje são dois indivíduos. Lula e o governador Rui Costa, que agora saiu uma pesquisa que está com 80% de avaliação de bom e ótimo. Quem vai querer estar no palanque de um presidente da República com 23% na Bahia? Eu não iria querer. Não iria querer. Primeiro por questão ideológica, eu jamais iria apoiar Bolsonaro, claro. Mas eu acho que pode ser que a maioria do PP não queira. Pode ser que uma parte queira, mas eu acho que no final o Bolsonaro não vai para o PP. Você acha que não, deputado?
acho que no final o PP não irá querer um presidente. Bolsonaro hoje não está com a popularidade que está. Está em queda. O povo brasileiro está passando fome, menina. O gás de cozinha está a 110, 120 reais. A gasolina está absurda. A gasolina pode bater a 10 reais até o final do ano. Teve uma reunião da OPEP anteontem. A OPEP decidiu diminuir a produção de petróleo para aumentar o preço do petróleo. E como o nosso petróleo está baseado no dólar, aqui pode bater a 10 reais o de gasolina. É 33%. Olha, Bolsonaro conseguiu uma coisa que é inacreditável. Bolsonaro conseguiu desempregar o desempregado. Porque o que é o motorista de aplicativo de carro? O motorista de aplicativo de carro, ele é o cidadão que estava desempregado e foi para o aplicativo de carro como meio de sobrevivência. E 33% dos trabalhadores de aplicativo de carro pararam de trabalhar. Por quê? Com o preço da gasolina não está compensando. Então, ele é tão ruim, esse presidente, que ele conseguiu tornar o desempregado, mais uma vez desempregado. Então, quem quer estar com um indivíduo desse em seu partido? E em relação aos aplicativos, os motoristas de aplicativo, deputado, eu pego muito, né? E aí eu estava conversando com um motorista e questionei justamente isso. Eu falei, e como é que está acontecendo para você? Como é que está sendo com esse elevado preço da gasolina? Eu falei, o aplicativo diminuiu a porcentagem? Não, porque o aplicativo cobra 20% a 25% do que eles ganham. É de 18% a 25%. É 18% a 25%, né? Ele disse. E ele disse que não diminuiu. Não. E não tem previsão que diminua, ou seja, uma gasolina R$10, como é que vai acontecer? O aplicativo não só não diminuiu a cobrança do valor, como não aumentou a tarifa. Ou seja, o indivíduo, eu também, apesar de eu ter carro, mas quando eu saio, por exemplo, para ir para um restaurante que eu vou consumir bebida alcoólica, eu uso aplicativo. Aí eu vou de aplicativo, Sim, seja qual for. Então eu peço aplicativo. E eu converso muito com eles. Tem deles que falam que tem mês que eles não conseguem tirar R$500 líquido. E ali você tem ainda não só o combustível, mas tem o pneu que desgasta, a depreciação do veículo, a manutenção, e o cara sobrar líquido R$500, o cara não sobrevive, então eles estão saindo fora. Então a rejeição ao Bolsonaro está muito grande. Então, por isso que eu acho que o PP pode não ir. E aqui na Bahia, eu acho que aqui na Bahia, pelo que eu conheço do PP na Bahia, pode ser que se Bolsonaro for, eu não estou falando pelo PP, porque eu sou do PCdoB. Eu tenho muito carinho, né, pelos dirigentes do PP, como o Leão, o Jabes Ribeiro, que para mim é um grande intelectual, por exemplo. Quem fala pelo PP são eles, mas eu acho que se aqui na Bahia acontecer isso, a maior parte do PP até banda para fora do PP. Você acha que iria para que partido, deputado? Eu não sei. Eu não posso falar pelos outros. Deputado, em relação a gente está aqui, a semana que está criando um novo partido, né? Isso. Que é a União Brasil, que é o grande articulador, é o ex-prefeito de Salvador, ACM Neto, e presidente nacional do DEM. O que é esse partido? É a junção do DEM com o PSL. O PSL, que era um partido que foi eleito com o bolsonarismo e agora se juntou com o Democratas. O meu questionamento do senhor é o seguinte, qual a opinião do senhor em relação ao novo partido? O senhor, que além de político, é um estudioso, um cientista político. Olha, primeiro, eu acho o ACM Neto um político muito inteligente. E foi um bom prefeito de Salvador. Eu costumo dizer que política não se faz com o fígado, né? Ele foi um bom prefeito. Como o Rui Costa foi o melhor governador para Salvador nos últimos 40 anos. Mas eu acho que ele não foi inteligente nessa fusão. Porque, Fernanda, eu até conversei com você antes. O que era o PSL antes de Bolsonaro? Era um partido que tinha um deputado federal.
o PSL se tornou um grande partido no esteio do bolsonarismo. Quando o Bolsonaro sai do PSL, o bolsonarismo sai do PSL junto. Então, o PSL foi de um deputado, eu acho que para 50, se eu não me engano. O PT, eu acho que elegeu 52 e o PSL 50. Acho que foi isso. Quando 52. Quando o PSL sai, Bolsonaro sai do PSL, os deputados bolsonaristas que estavam no PSL, a maioria vão sair junto com eles. Então, eu não sei o que o PSL vai somar. A fusão com o DEM. Pode ser que some o fundo partidário que ainda mantém. Mas em termos de eleitorado, o eleitorado do PSL era um eleitorado de um deputado, gente. Bolsonaro, ele foi um deputado do PP, a vida toda, quase. Mas quando ele veio para o PSL, ele transformou o PSL numa máquina de votos. Mas quando ele sai do PSL, o PSL esvazia. Então eu não sei qual voto o PSL vai acrescentar ao DEM. Eu não sei. Não, e eu entrevistei um deputado federal. Eu falo, hoje mesmo eu vi a entrevista de um deputado, e eu conversando com alguns deputados federais, diversos deputados do PSL já saíram já do PSL. O PSL vai esvaziar. Então, o que é que levou? Nada. Porque quando o Bolsonaro decide ser do PSL, o voto do PSL, que era o voto em Bolsonaro, sai junto com ele. Então, eu acho que não acrescenta a nada isto. Eu estava conversando com um deputado federal do PSL ontem, o deputado federal Coronel Tadeu, ele me concedeu uma entrevista. Eu vi. E o senhor viu? E ele disse o seguinte, no site, não foi? No seu site. E ele disse o seguinte, que a expectativa era formar uma bancada maior que o PT, que ele acha que não vai acontecer, porque a debandada desses 30 bolsonaristas, né, esses 30 bolsonaristas vão sair. O meu questionamento, deputado, o nosso tempo está se esgotando, é o seguinte, a gente vê para o cenário nacional, na disputa do governo do Estado entre Jacques Wagner e a ACM Neto. A ACM Neto, ele está cada vez mais ele não se vincula a Bolsonaro, não se vincula a ninguém nacionalmente. E o senhor acha que essa polarização nacional terá essa polarização aqui no estado da Bahia? Terá? Aqui na Bahia, o problema do ex-prefeito ACM Neto é que ele será um candidato a governador sem presidente. O que vai acontecer na Bahia... A Bahia, eu te lembro, nunca houve segundo turno. A Bahia vai ser polarizada entre os que vão votar no PT de Rui, de Lula e de Wagner, e aqueles que vão votar onde Bolsonaro estiver. Ou seja, os 66% de voto de Lula irá para o candidato do PT na Bahia, que é Jacques Wagner, e os 20%, eu acho que o Bolsonaro terá entre 25% e 20% dos votos da Bahia, irá todo para Bolsonaro. E o candidato a governador que Bolsonaro lançar na Bahia vai carregar esse voto também. E será um cenário difícil para o Neto por conta disso. Obrigada, deputado. Infelizmente, o nosso tempo acabou. Eu ficaria horas aqui conversando com o senhor, porque o senhor, além de um político, é um cientista político. E eu te agradeço pela presença aqui no nosso programa Projeto de Lei. Agradeço a você, parabéns por ser essa profissional tão maravilhosa. Não é à toa que está aqui na casa há tanto tempo. E a toda essa equipe linda da TV e Rádio Assembleia, que nos honra muito. Obrigado e tudo de bom para vocês. Obrigada, deputado. A gente fica por aqui. Até o próximo programa.